Somos filhos que precisam ouvir a voz do Pai. A nossa oração é essa no nome de Jesus e você se assenta glorificando a Ele. Meus irmãos, olha só. Existe uma extrema necessidade, e quando eu falo extrema, eu não estou exagerando, que a gente se atente um pouco mais a uns personagens da Bíblia que por algum acaso, por algum motivo, facilmente são esquecidos. Deixa eu dar uns exemplos e eu sei que você vai entender claramente o que eu vou falar. Eu não sei aqui quem cresceu no ambiente de igreja, quem frequentava a escola dominical, quem foi uma criança que foi criada, não criada na igreja, né? Porque criança se cria em casa. Uma criança que de alguma forma participou durante a sua infância dos eventos da igreja. Mas eu sei que você vai lembrar que em algum momento a tia, a professora, te ensinou sobre alguns personagens, narrando alguns eventos que você lembra até hoje. E foram te ensinados há muito tempo atrás. Você lembra que Davi derrubou o gigante com uma pedra? Você lembra que Moisés atravessou o mar usando um cajado? Transformou esse mesmo cajado numa serpente na frente do faraó? Você lembra que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e transformou, multiplicou esses alimentos? De tudo isso você lembra. Na teologia a gente chama isso dos relatos primários. Porque de alguma forma a gente utiliza essas ilustrações para ensinar as crianças, porque para a criança é muito mais fácil aprender e entender essas coisas. É muito difícil explicar para a criança quem foi Amós, quem que foi o exílio, quais são as visões que João teve em Apocalipse. Tenta explicar para uma criança. Dá? Não dá. E quer saber? Tem nada de errado nisso. Porque quando se é criança, a gente é alimentado com leite, com coisa básica. Tá entendendo? E à medida que a gente progride, à medida que a gente avança, à medida que a gente cria maturidade, a gente tem a nossa mentalidade expandida para aprender coisas que antes a gente não poderia aprender. Quando o escritor aos Hebreus ele vai se posicionar para escrever, ele vai dizer o seguinte: a essa altura eu esperava dar a vocês uma comida que fosse fisicamente mais forte. Porém, eu não posso fazer isso porque vocês regurgitam. Eu não posso fazer isso porque vocês vomitam. Então, mesmo nessa altura do campeonato, sendo grandes, tendo idade avançada, eu ainda só posso oferecer leite, tal como se fossem crianças. Então, entenda o que eu vou falar. A ideia de idade, maturidade, ou seja lá como você quiser chamar, nunca teve a ver com os dígitos que você carrega, com as velhinhas que tu sopra no teu bolo. Tem a ver com o que você cria e desenvolve. Maturidade não se expõe. Maturidade não precisa ser exposta. Maturidade eu carrego comigo. As pessoas vão dizer que sou, que não sou, que faço, que não faço, que tenho, que não tenho, que apresento, que não apresento. Mas a grande verdade é que a maturidade que eu carrego comigo não precisa ser testificada pelas pessoas. Ela precisa ser testificada por Deus. Quem carrega maturidade não gosta de dizer que é maduro. Quem carrega maturidade não gasta tempo dizendo que é maduro. Quem carrega maturidade, as próprias palavras dele dizem: é maduro, é madura. Essa sabe o que quer, esse sabe o que quer. Ele não esbanja, ele não mostra, ele não expõe, ele vive, ele cumpre, ele obedece, ele tem testemunho. Ô irmão, quem faz, não precisa falar que faz. Quem não precisa mostrar que é. Está entendendo onde eu quero chegar? E a fidelidade é a palavra que me vem à mente. Quem está comigo diz amém. Amém. E por que eu abro a Bíblia no livro de Amós e começo a falar de maturidade? Porque eu estou falando de um homem cuja realidade já me ensina e me constrange por N fatores. Quem era Amós? Ninguém. Aonde ele morava? Aonde ele residia? Eu vou falar umas verdades para você aqui. Existe uma ideia geográfica na Bíblia tão linda
muitas das vezes a gente deixa passar batido, mas você presta atenção que você vai entender. Você sabe por que você conhece Jerusalém? Você sabe por que você conhece Nazaré? É porque Jesus nasceu lá. Jesus cresceu lá. Nazaré não era uma cidade grande. Você só conhece Nazaré por causa de Jesus. A mesma coisa acontece aqui. Aonde Amós nasceu? Tecoa. Ninguém conhece esse lugar. Lugar de fazendeiro, lugar de gente iletrada, lugar de gente ignorante. Quem imaginaria que seria levantado um profeta dali? Aí vem outra palavrinha na minha mente. Improbabilidade. A Bíblia tem 66 livros e uma coisa ela me mostra mais de uma vez. Deus ama levantar improváveis. E você sabe por que ele faz isso? Simplesmente para confundir quem acha que muito é, que muito pode, que muito consegue e que muito faz. Eu tenho uma palavra para alguém aqui, olha só. Tem muita gente olhando para a sua própria realidade dizendo: Deus não vai me achar nesse fim de mundo. Olha a família que eu fui criado, olha a formação que eu tenho. Posso te dar um recado de Deus? Deus não vai te achar não, Ele já te achou. Porque Deus não olha com os olhares dos homens. Deus tem a sua própria visão. Ele não depende de esfera social. Ele não depende de poder monetário. Ele não depende de indicação. Ele não depende de sobrenome. Ele não depende de atalho. Ele não depende de nada disso. Quando ele quiser levantar, essa é ninguém, mas ele já achou. Ninguém dá nada, mas ele já achou. Não produz nada, mas ele já achou. Ele te encontrou. E depois de te encontrar, ele vai fazer coisas grandes na tua vida. O radar de Deus está passando no Jardim Itaipu. E ele está apitando, porque ele encontrou aqui pessoas que podem às vezes não ter condição, não ter recurso, não ter informação, mas tem disponibilidade. Deus te achou e ele tem uma grande obra na tua vida. Ponto. Agora olha só, presta atenção. Ele acha Amós, ele encontra Amós. A grande problemática da época era a mesma que foi vivida novamente no tempo de João Batista e de Jesus. Presta atenção. Onde é que João Batista atuou? Deserto. Por quê? Porque é maneiro, porque é legal? Não, porque a cidade estava corrompida. Quem estava na cidade? Anás e Caifás. Eu não vou me juntar com quem prega a verdade, mas vive mentira, por mais que esse alguém me dê holofote. Eu não vou me juntar com quem prega a santidade, mas vive na imoralidade, para ganhar fama. Porque a palavra, se for verdadeira, eu não preciso esforçar-me para levar até o receptor. Se a palavra for verdadeira, mesmo que eu pregue no deserto seco, o receptor virá até mim. Quer saber? O mundo ainda vai acabar por causa da imoralidade, por causa do pecado de paganismo e por causa de tudo mais que você imagina. Mas quer saber? Quando o mundo está em crise, sabe quem eles vão recorrer? Quem fala a verdade. Porque verdade não depende de momento, ela se sustenta, seja no frio, seja no calor, seja na pobreza, seja na bonança. A verdade permanece. Pode vir comigo, bater. A verdade fica. A verdade resiste. A verdade aguenta. Olha só. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não haverão de passar. Seja na esquerda, a palavra fica. Seja na direita, a palavra fica. Seja na pobreza, a palavra fica. Seja na riqueza, a palavra fica. A palavra permanece. Aleluia. Presta atenção, se a palavra fica, quem prega ela também tem que ficar. Estava conversando com o pastor ali atrás agora.
A geração que está começando a pregar agora, que é a minha, tem um alto risco de ver com os próprios olhos o futuro governo, os futuros mandantes do nosso país boicotarem a igreja. Estava falando com o irmão também sobre isso. Se tu olhar para o futuro, tu não pega esse microfone. Porque o que está vindo, tu não tem ideia. O Brasil, para quem já acordou para a vida, vai entender o que eu vou falar, é a resistência dos bons costumes no Ocidente. Se você não sabe do que eu estou falando, Google e Bíblia. A resistência da cultura oriental, de princípio, de família, pai e mãe, mulher e homem, está na nossa nação. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, era Páscoa. O primeiro monte que ele viu, ele deu o nome de Monte Pascal. O Cristo Redentor, que foi um presente, e aqui eu não estou falando de idolatria, eu estou falando de uma imagem, foi um presente que representava Sabe por que liberdade? Porque a Igreja Católica estava arruinando as religiões da nossa terra através da imposição dos jesuítas. Isso está na escola, irmão. Isso está na escola. Só que alguém um dia bateu o pé e falou: não, aqui não. Entre outras 1000, é isto o Brasil. A nossa nação não é qualquer um. Os países vizinhos nossos estão caindo no esquerdismo, no comunismo e na imoralidade. Mas quer saber? Ainda há uma nação que Deus escolheu com a própria palma da mão. Mas peraí, ó. Sabe o que era essa nação? Era improvável. Estados Unidos e Brasil, descobertos num período próximo de tempo. Onde é que eles estão? Onde é que nós estamos? Não olha com esses olhos, não. A gente está bem. Sabe por quê? Eu posso pegar esse microfone e falar que Jesus é bom e ninguém vai me prender. Enquanto a nossa voz continuar sendo ouvida, tal como Amós, pregue, profetize, determine, anuncie. Jesus é a mensagem. Agora, ó. Presta atenção, só para eu não fugir muito da história. João Batista sai da cidade para o deserto. E Amós sai da zona rural para a cidade. Quem é que daria credibilidade para um homem desse? Vou falar na tua língua. Amós era o cara da roça. Jesus ensinava por meio de quê? Fala para mim. Você sabe com quem que ele se inspirou? Amós. Amós ensina falando de boi, de vaca, de plantação, de grama, de armadilha. Para o povo entender o que ele estava falando. Porque uma verdade não compreendida dá o mesmo efeito que uma mentira. Amós começa a falar, começa a profetizar aquilo que Deus mandava. Isso é o que conta, isso é o que interessa. E aí ele chega no final do livro dele para falar de restauração. Mas presta atenção, antes de falar tudo isso, ele tinha falado da destruição que o povo ia encarar. Precisa abrir tua Bíblia não? Mas quem tem Bíblia aqui vai vir comigo. 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 em diante. Se você entende de Bíblia, você sabe o que acontece ali. O reino de Israel era composto por quantas tribos, igreja? O que acontece em 1 Reis 12? Vou contar para você, sem te enfadar muito, mas eu preciso de Bíblia para prosseguir. Salomão foi um rei bom? Foi próspero. Não sei quem lê a Forbes hoje aqui, mas a Forbes calculou a herança de Salomão.
Ele seria o primeiro trilionário na história do mundo. Salomão era rico, fato. Agora eu te pergunto, você acha que ele construiu isso à custa de quem? Dos seus irmãos. Eu não estou aqui nem para criticar, nem para defender Salomão. Eu estou falando de um fato. Salomão só construiu a riqueza dele porque ele trabalhou com escravidão. E a Bíblia não me deixa mentir. Não, você está falando um absurdo. Porque na escolinha eu aprendi que Salomão era sábio. Não estou falando que ele não era. Agora, 1 Reis 12 me mostra uma coisa. Depois que Salomão morre, quem assume? O filho dele, Roboão. Você está comigo? O que acontece nesse dia? Sufocam Roboão e começa a questionar ele. É o seguinte: se tu continuar com o mesmo método de trabalho que teu pai, não conta com a gente. Porque teu pai construiu um reino maravilhoso à custa do sangue, do suor e da morte dos seus irmãos. Se você aliviar o fardo que o teu pai depositava sobre nós, pode contar com a gente. Mas se isso não acontecer, você repense, porque nós vamos tomar uma atitude. O que é que Salomão foi fazer? Consultar os sábios. Escute o povo. Atenda ao povo. Ouça as necessidades do povo. Ele falou, amém. Beleza. Só que antes de ir responder a galera, ele foi falar com os amigos que cresceram com ele. Me responde, amigo de Salomão que cresceu no berço de ouro tomou chicotada? Amigo de Salomão que cresceu no berço de ouro sabia o que era trabalhar sendo escravo? Então o que tu acha que falaram para ele? Se o teu pai julgou os seus irmãos, julgue ainda mais. O que acontece no outro dia? Divisão. Mas para toda divisão tem que haver uma rebelião. E toda rebelião tem uma liderança. E essa liderança tinha nome: Jeroboão. Um guerreiro, um chefe. Ele se levanta, presta atenção, eu já vou aplicar. Ele se levanta. Ele diz, vai manter o jugo? Vou. Vai assolar? Vou. Vai castigar? Vou. Então não conta com a gente. Quem vem comigo? 10 tribos. 2 no sul, 10 no norte. Aí você deve estar dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque tanto o argumento de um lado era justo e de outro também era. Para eu manter a prosperidade do meu pai, eu preciso de trabalho. Para eu manter a prosperidade que meu pai construiu, eu preciso de suor. Para manter a prosperidade que meu pai construiu, eu preciso de sangue. Beleza, faz sentido sim ou não, igreja? E o outro lado? Só que o nosso sangue, o nosso suor, está sendo demasiadamente derramado. E a gente não vai permitir que vocês continuem abusando da gente. Faz sentido também sim ou não, igreja? E aí, o que tu me responde? Posso te falar uma coisa? Quando a gente divide, por mais que haja razão, a gente perde. Está na hora de você largar o teu orgulho, largar teus argumentos, largar de ser o sabichão ou a sabichona, porque mais importante do que estar com a razão é estar junto. Do que vale um sábio sozinho? Do que vale o inteligente solitário? Do que vale estar com a razão, mas não tem ninguém por perto? Larga a tua razão, mas não abandona a comunhão. Escute o que eu vou falar aqui, ó. Sabe o que Deus estava tratando através de Amós? Eu não vou restaurar uma palha enquanto aquilo que está separado não for unido novamente. Deixa eu falar uma coisa aqui, presta atenção. Deus não vai separar um projeto em 2 para abençoar um aqui e outro lá. Deus não vai separar uma família em 2 para abençoar uma aqui e outra lá. Deus não vai separar um sonho em 2 para abençoar um aqui e outro lá. Para com essa oração contrária. O que está junto vai ficar junto. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus juntou, o diabo não acaba. Oh, glória! Irmão, com todo respeito, para com isso.
Deus juntou. Deus uniu. Se houver divisão, pode passar 8 horas do seu dia orando, Deus não vai responder. Se você separou, se você desuniu aquilo que Deus juntou, pode subir no monte, pode entregar jejum, Deus não vai te responder. Com que autoridade tu fala isso, Otto? Porque o Deus que eu conheço trabalha com aliança. O Deus que eu conheço não trabalha com momento. O Deus que eu conheço não trabalha com se tu não está dando certo, pode escolher outro. O Deus que eu conheço não trabalha dessa forma. Sabe por quê? Deus não estabeleceu para você um plano B. Então não é você que vai estabelecer. Ele estabeleceu um plano. Siga ele e tudo vai dar certo. Siga ele e as coisas vão acontecer. Agora o nosso problema é, eu estou mais preocupado em defender o meu argumento do que ficar com alguém. Pode ser amigo, pode ser irmão, pode ser cônjuge, pode ser quem que você quiser. Eu estou preocupado em ficar com a razão. A razão ninguém tira de mim. Aí sabe o que Deus está perguntando e vai doer? E quando você tiver com nada, só com a razão, o que vai adiantar? Vai ser a razão que vai te dar atenção? Vai ser a razão que vai te ouvir quando você quiser desabafar? Faça a cara não, você está entendendo? Vai ser a razão que vai responder a tua ligação? Ô irmão, fica bicudo comigo não, fica não. Vai ser a razão que vai te dar atenção. Vai ser a razão que vai estar contigo. Vai ser a razão que vai apertar a tua mão. Vai ser a razão que vai te abraçar. Vai não, vai não. Quer saber? A razão no começo te deixou cheio de ego. Agora ela está te deixando vazio e sozinho. Ou você se arrepende de uma vez, ou você libera perdão, ou você baixa a tua bola, ou você vai ficar sozinho. Porque Deus não vai juntar com ninguém. Se tu é chato, se tu é ignorante, tu vai ficar na tua. Deus gosta de juntar. Deus gosta de unir. Deus gosta de manter, irmão. Oh, glória. Escute. Amós era o que, gente? Um pro? Então, tem previsão. Não, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura. Deus não vai mover nada enquanto aquilo que está separado não for unido. Vamos lá. Se você por acaso não concorda comigo, eu te dou esse direito. Como é que tu acha que Jesus ia vir ao mundo com o povo de Israel dividido? Meu Deus. Responde para mim. Não, Otto, mas Jeroboão é do proletariado. Jeroboão representa o povão. E Roboão é da nobreza, as almofadinhas. Vê se não acontece isso no cenário político de hoje. É desse jeitinho. O cara do povão e os almofadinhas. Exatamente dessa forma. Eu vou colar com o cara do povão, porque ele vai me ouvir. O cara do povão abriu um altar em Betel, em Dan, e botou 2 bezerros de ouro lá. Continua com ele. Meu Deus. Que isso, Otto? Bíblia? Tá, não, Otto, tá? Depois que Jeroboão, olha só. Depois que Jeroboão pegou 10 tribos, sabe o que ele falou? Peraí, tem um problema. O templo continua lá embaixo. Meu Deus. Para adorar ainda tem que descer, para adorar ainda tem que estar lá. Peraí. Então eu vou bolar um plano aqui. Eu vou construir 2 templos aqui. Porque se eu construir, a galera não vai precisar. Então ele não queria estar com a razão. Ele queria estar com a galera. Ele queria ter a atenção para si, a glória para si, o domínio para si. Betel e Dan. E tu sabe o que acontece? Aí Deus lembra eles lá de Moisés. Primeiro mandamento. Na lata. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele prestará culto.
Não foi bezerro que humilhou Moisés. Não foi bezerro que mandou 10 pragas. Não foi bezerro que abriu o mar vermelho. Não foi bezerro que parou a correnteza do rio Jordão. Não foi bezerro que fez maná cair do céu. Não foi bezerro que fez água sair da rocha. Foi a minha mão. Pode construir 10 templos, 20 templos, 40 templos. O que sustenta o meu povo não é templo. O que sustenta o meu povo é a minha presença, é minha glória, é eu no meio do meu povo. Sou eu que sustento. Então tá bom, tá separado. Deus vai fazer alguma coisa para unir. Quem acha que vai ser assim? Aí Deus levanta Isaías para falar com o rei. Rei, Deus manda dizer o seguinte: vá até o sacerdote. Presta atenção que eu já estou indo para o início do final. E pede um conselho. Pede o quê? O rei faz isso? Quer não? Não. Mas mesmo assim eu vou te dar um. O rei estava olhando para a fonte que estava secando, porque o exército de Senaqueribe tinha cercado. E aí não tinha como sair da cidade. Não entrava comida, não saía comida. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que foi separado lá atrás? Lembro. E juntou? Não. Juntou não. Tá separado ainda? Tá. Então peraí. Não vai vir bênção. Não vai vir prosperidade. Não vai vir riqueza. Enquanto continuar separado. Tá. Você só vai falar para mim o que eu já sei? Não. Eu vou te anunciar aquele que está vindo para juntar. Vai nada, vou. E vou te dar detalhe. Isso aqui arrepia. O crente convertido arrepia. E nascerá de uma virgem um menino. E será dado a ele o nome de Emanuel. E o que significa? Deus entre nós. O homem separou, ele está vindo para juntar. O homem afastou, ele está vindo para trazer de volta. O homem derrubou, ele está vindo para levantar. O homem destruiu, ele está vindo para reconstruir. O homem gerou, ele está vindo para reerguer. O homem achou que deu ponto final, mas ele ainda está escrevendo essa história. Acabou não, fica tranquilo. Terminou não, fica tranquilo. O homem disse fim, mas Deus está dizendo, é um novo começo, é um novo início. Eu restituirei o que perdido foi. Escute, repita comigo: casa. Agora repita: plantação. Quem prestou atenção quando a gente leu? E se prestou atenção da forma correta, não só acompanhando, vai perceber que Amós está falando dessas duas coisas. Sabe aquele exemplo clássico da casa que parece que não termina nunca? Todo bairro tem um, né? Tá rindo, né? Todo bairro tem um. Um não, várias. Aí a gente olha, pensa em comentar alguma coisa, mas como a gente é crente, a gente fica de língua fechada, né, irmão? Né, irmão? É ou não é? Como a gente não tem nada a ver com a vida dos outros, a gente fica de boca fechada. Porque quando é com a gente, né? Amós vai falar a mesma coisa. Imagina você. Projeto de todo mundo ter a casa própria, né, irmão? Sempre foi assim. O mundo sempre foi mundo. Nosso lugar para morar, nosso conforto, lugar para nossa família. Aí você tá lá construindo de boa, do nada.
Do nada, né? Porque os profetas anunciaram, do nada. De repentemente, os muros vão abaixo, a galera entra de sola e acaba com a tua casinha. É porque estava tão comprometido nessa casa e tão pouco comprometido com essa casa que Deus resolveu tirar. Olha aí, Jesus. Aí Deus tira e o profeta Amós vem. Eu avisei. Claro que ele não tem oportunidade para falar isso. Claro. Profeta é profeta, não é menino. Eu avisei e deixa Deus fazer. Se dependesse de mim, eu não queria que acontecesse. Eu sou profeta, não odeio meu irmão. É diferente. Você entendeu, né? Não, se Deus mandar eu falar maldição, aí que eu vou falar mesmo. Desgraça, aí que eu falo mesmo. Irmão, que tipo de crente? Os profetas anunciavam a desgraça do povo chorando. Porque eles também faziam parte do povo. Quem está comigo aqui, por favor? Há uma casa. Essa casa está mal acabada. Porém virá um que reestabelecerá o tabernáculo de Davi. Onde é que estava a linhagem de Davi? No norte ou no sul? Lembra da história de Ruth, né? Ruth, perdão. Ele preserva a linhagem de Davi. Quando Jesus pisa na terra, a missão dele estava estabelecida. Eu vim antes de perdoar, antes de salvar, antes de transformar, eu vim. Será que eu falo? Cabeça dura desse jeito, irmão, não vai ter como. Na ignorância, não vai ter como. Querendo se isolar de todo mundo, não vai ter como. Vizinho batendo na porta, você falando que não tá em casa pelo WhatsApp, mas você tá lá dentro, não vai ter como. Esse negócio de esse lugar já não tá fazendo mais bem pra mim, porque parece que nenhum lugar faz, né? Não vai ter como. Ai, eu não suporto minha família, não suporto meu líder, não suporto meu irmão. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Ninguém mais está te suportando dessa forma, dessa maneira. Você tem que se consertar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe quanto tempo a gente vai passar junto no céu? Toda a eternidade. Ou tu se acostuma aqui embaixo, ou não vai ter jeito. Ô, glória! O céu não vai ser por videochamada, filho. O céu não vai ser metaverso. O céu vai ser real. Quem está comigo diz amém. Tô indo. Agora sim, para fechar com chave de ouro, vem Jesus. No começo da palavra eu usei uma terminologia. Impro, aonde Jesus pisa para chamar os discípulos. Galileia. Aí se você olhar, ele fala de casa. A casa a gente já fechou. Quem entendeu diz amém. Amém. Só que tem um porém. Por favor, seja crente e me responda. Depois que o povo voltou do exílio, as coisas estavam exatamente como antes? E quer saber? Nunca mais voltaram a ser como eram antes. Não desanima que eu vou falar que não desanima. Mas a igreja de Atos foi a igreja de Atos. Nós temos como molde, como padrão, mas não vai ter como chegar no mesmo nível. Outro, por quê? Simples. Essa cadeira que tu está sentado é igual a primeira cadeira que foi inventada? E tu quer que seja? Meu Deus.
Não é net brancona, aquela benção que eu tô vendo ali fora. É igual a primeira que foi inventada? Não. Tu queria que fosse? O dono, menos ainda. Pega aí, pega. As coisas são assim. Não, porque é no meu tempo, não, porque é do meu tempo, não, porque é no meu tempo, não, porque é no meu tempo, não, porque é no meu tempo. Para! Acorda, filho. O bastão foi passado, 2022, ano de Copa. Poxa. Na tua época, um cara não estourava na internet falando receba, mas hoje estoura. Fazer o quê? O que eu posso fazer? O mundo mudou. Só que tem princípio, o princípio não muda. Esse templo aqui é exatamente igual ao primeiro. Isso muda. Isso não. Tá pegando? Tecnologia muda. Isso não. Se tu tivesse me acompanhando nessa bateria, uma pregação há 20 anos atrás, nós dois estávamos expulsos da igreja já. Isso pode mudar. Isso não. Tá, o que tem a ver com a palavra? Vamos na casa. A casa está restaurada? Estou para te dizer que ainda não completamente. Quem é que vai restaurar ela totalmente? Vou te fazer lembrar de uma fala. Eu irei para o meu pai e prepararei moradas. Aí sim eu vou colocar a pedra final. Tudo que o diabo pensou que tinha tomado, vou dar de volta. Tudo que o diabo pensou que tinha arrancado, vou devolver. E de tudo isso, sabe o que vai ser mais precioso? Assim como no Éden, descerei as escadas celestiais para encontrar face a face com o meu povo. E aí você vai ouvir uma coisa tão linda. Melhor que eu te amo, melhor do que tudo que você ouviu. Vinde benditos de meu Pai, para retomar o lugar que foi preparado para vocês. Aí já era. Aí é nós e Deus para sempre, sem ponto final. Fica de pé glorificando o nome de Jesus. Vem. Se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Escuta. Casa, beleza. Qual é a outra coisa? Planta de uva. Pelo amor de Deus, isso tem que te fazer lembrar alguma coisa. Eu os plantarei firmemente ali em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. Diz o Senhor, seu Deus. Pelo amor de Deus, presta atenção aqui. Amós vai dizer, com as palavras que eu li, sem tirar e nem pôr, que as uvas nasceriam tão rápidas, que quando fôssemos colher, já haveriam outros cachos crescendo. Mandou 2 porque o trabalho era fácil. Quando os 2 estavam voltando, eles falavam, manda mais 4. Quando os 4 chegaram, vamos ter que contratar mais, porque as uvas estão nascendo mais rápido do que a gente está conseguindo fazer suco. Alguém já ouviu falar de tipologia bíblica aqui? Então eu vou pegar. Eu vou pegar ela e vou usar. Tu vai entender. Quando Jesus estabeleceu a igreja, nunca ele disse que seria propriedade exclusiva dos judeus. Judeus faz você lembrar do quê? Reino do Sul. De baixo. Dali vieram os judeus. As 2 tribos. A linhagem de Davi era profética, mas não era exclusiva. O Messias vai vir dali, mas não vai ficar ali, vai para o mundo. Só que quando começaram a perceber que estava podendo entrar qualquer um, falaram, não, tem que se circuncidar, tem que seguir a tradição,
tem que seguir a dieta. Tu sabe, você lê Bíblia. Eu sei disso. E aí? O que nós vamos fazer? Eu li em Amós. Anunciado foi por ele um rio, mas não era de água. Do que era então? Era de vinho. E esse vinho representa o que você sabe bem que representa: o sangue de Jesus. Então, quando vocês foram pegar os benefícios que Cristo tinha, vocês descobriram que tinha muito mais para dar. Quando foram 2, vieram 4. Quando foram 4, vieram 8. Sabe por quê? É muito suco, é muito vinho, é muita coisa. Deus não ia dar tudo isso só pra gente. O rio que Amós vê, pastor, representa a graça de Deus, tamanha, disponível para todos que quiserem beber. Não vai faltar, tem lá. Aí o rio vai correndo, e ele me leva até Isaías. E aonde o rio passar... Não, Otto, peraí, você está misturando as coisas. O rio de Isaías era de água. E quando o guarda fura o corpo de Jesus, o que sai? Água e sangue. Rio de Isaías. Rio de Amós. Tá, mas o que significa? O sangue, perdão. A água, restauração. Deus não faz as coisas pela metade. Se você foi atingido por essa palavra, eu quero que você venha aqui à frente, porque hoje os 2 rios vão atingir a tua alma.